Oi, tudo bem? Agora nós vamos ter uma aula de língua portuguesa. Já pegue a apostila. Nós vamos trabalhar a partir da página 15, ok? Mas vamos acompanhando os slides aí para poder ir realizando as atividades da apostila. Pegue o caderno também de língua portuguesa. Já faça o cabeçalho com o nome da escola, Centro Educacional de Diadema. Na outra linha, Diadema, 27 de abril de 2020. Escolha uma cor bem bonita para pintar a linha e para utilizar nas letras maiúsculas, hein? Eu quero esses cadernos bem bonitos. Para começar, eu quero que você pense aí o que é ordem alfabética. Nós estudamos isso no primeiro bimestre e vocês sabem que como nós trabalhamos, eu sei que vocês sabem, mas pense aí, o que é a ordem alfabética? Agora, veja aí o que está escrito. Vê se é isso que você pensou. Ordem alfabética é um método de organização na qual as palavras, frases ou nomes são colocados em ordem de acordo com a ordem que as letras aparecem no alfabeto. Então, nós falamos ordem alfabética, tudo que está em ordem de acordo com as letras do alfabeto, ok? Veja o alfabeto aí. As letras do alfabeto, elas estão em ordem alfabética, porque elas fazem parte do alfabeto. Lembre que o alfabeto é uma família de letras, tá bom? Então, leiam aí em voz alta as letras do alfabeto. Peça para alguém ouvir a sua leitura. Neste slide, nós temos exemplos de onde nós podemos encontrar ordem alfabética. Então, nós temos aí, podemos encontrar em diversos lugares. Um dos lugares, por exemplo, são os contatos que nós temos no celular, que são as pessoas que nós temos o número de telefone delas gravado nos contatos do celular. Os contatos do celular também são salvos em ordem alfabética, tá bom? Temos o dicionário, que nós sabemos que as palavras ali no dicionário, elas são organizadas em ordem alfabética. Nestas páginas amarelas aí são as antigas listas telefônicas. Elas possuem o nome de pessoas, de estabelecimentos como lojas, escolas. E nesses lugares, nesse tipo de livro, é possível nós encontrarmos os telefones dessas pessoas. Só que elas são tem muitas folhas. Então, ela também é organizada em ordem alfabética para que facilite o encontro, né, de nomes, de lugares. E ao lado dela nós temos aí uma gaveta com algumas pastas, né, um arquivo. Então, quando nós vamos fazer um arquivo, seja de pastas, de folhas, nós geralmente colocamos em ordem alfabética, porque depois é muito mais fácil para encontrar. Por exemplo, na escola, cada aluno tem uma pastinha. E estas pastas são arquivadas em ordem alfabética. Então, todos os alunos com a letra A vão estar na mesma pasta, com a letra B na mesma pasta, e assim por diante. E nós utilizamos a ordem alfabética no dia a dia para facilitar encontrar algo que nós precisamos, como uma palavra, um número de telefone, no caso de uma escola ou de uma empresa, uma pasta, ok? Agora nós vamos fazer uma atividade no caderno de língua portuguesa. Então você vai copiar lá no seu caderno após o cabeçalho, ok? Então, observe os desenhos e escreva em forma de lista os nomes seguindo a ordem alfabética.
Então, nós temos aí, ó, um retângulo que tem várias imagens. Então, tem nuvem, árvore, gato, lua, estrela, boneca ou menina, casa, flor, tartaruga, rato, pipa, bombom ou bala, o que você escrever vai estar correto, joaninha, sol, urso, ursinho, aí você que vai escrever de acordo com a imagem. E vai fazer isso em forma de lista, tá bom? No caderno de língua portuguesa. Cuidado para não ter erros de ortografia e capricha aí na caligrafia, tá ok? Quero a letra bem bonita. Assim que terminar essa atividade no caderno, nós vamos para a apostila. Pegue a apostila. Na apostila, na página 15, nós vamos começar fazendo essa atividade, ó. Número 1. Obedecendo a ordem alfabética, complete o quadro com nomes. Então, nós temos aí, ó, nomes com O. Então, vocês vão escrever nomes com O. Lembrando que os nomes vão começar com a letra O. Então, todos vão estar, não tem uma ordem, porque todos são com a letra O. Para ficar em ordem alfabética, vocês vão ter que dar atenção à segunda letra do nome. Então, nós já temos aí, ó, Olivia. E se eu escrever e escolher, por exemplo, Otávio, que começa com O, que é o que o exercício está pedindo, só que é Otávio. Então, a segunda letra de Otávio é a letra T. E a segunda letra de Olivia é a letra L. Então, o Otávio, ele fica antes ou depois da Olivia, tá bom? Pensa aí e faça a tabelinha aí com os nomes desta forma, dando atenção à segunda letra do nome, ok? No segundo quadro é nomes com A, então nós já temos aí André, e por exemplo, eu escolho um nome Amanda, então vou pensar, André, a segunda letra é N, e Amanda, a segunda letra é M. Então, qual que vai vir primeiro? Tá bom? Pensa e faça aí com nomes com A. Depois, nomes com J. Então, temos o Jonas e temos a Joana. Neste caso, Joana e Jonas, os dois nomes começam com a sílaba Jo, de Joana e Jonas. Então, eu vou ter que olhar a terceira letra, certo? Joana, Jonas. Joana, a terceira letra é A. E Jonas, a terceira letra é o N. Então, na ordem alfabética, qual que vem primeiro? O A ou o N? Tá? Pensa nisso e escreva. E nomes com B. Então, nós vamos ter aí o primeiro nome, Beatriz. E nós vamos, por exemplo, colocar Bianca. Bianca começa com B, assim como Beatriz, mas a segunda letra é I e Beatriz, a segunda letra é E. Então, qual que vai ficar primeiro na tabela, tá bom? Faça a atividade, tire uma foto, não precisa tirar foto. Não, essa atividade vocês precisam tirar foto sim, porque vocês vão colocar os nomes que vocês vão criar aí no momento, tá bom? Não tem uns nomes para eu corrigir. Eu quero ver o que vocês vão colocar. Então, vocês vão tirar foto dessa atividade e vai me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Nesta atividade, na página 16, o que vocês vão fazer? Ainda estamos falando de ordem alfabética. Então, ó, organize as seguintes palavras em ordem alfabética. Nós temos livro, aluna, amiga, menina, história, professora, escola, estranho, vampira, armadilha, estátua, narrativa, menino, criança, entusiasmo. Vocês vão colocar em ordem alfabética. O alfabeto começa com a letra A. Só de ler as palavras agora, eu já observei que tem mais de uma palavra com a letra A. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essas palavras com a letra A e vou ter que olhar a segunda letra para poder colocar em ordem alfabética. Ok? Essa maneira de organizar as palavras é a maneira como as palavras são organizadas, por exemplo, no dicionário, na lista telefônica, tá? Primeiro organiza pela primeira letra,
colocou lá pela primeira letra, vai observar a segunda letra, para ver se essa segunda letra também está em ordem alfabética, tá? Então, vou só dar um exemplo usando as palavras que estão aí, para facilitar para vocês. Nós temos aí, ó, aluna e amiga. Aluna, a segunda letra é L, e amiga, a segunda letra é M. Então, qual que vai vir primeiro na ordem alfabética? Aluna ou amiga? Então, nós sabemos que o L, na ordem alfabética, vem antes do M. Então, nós vamos escrever primeiramente aluna e em seguida amiga. Veja o exemplo aí que eu já coloquei para vocês seguirem. E aí, vocês vão seguindo até a última palavra, como eu acabei de explicar. Continuando, nós vamos ver agora o que é substantivo. Vamos ver? Não, vamos relembrar, porque nós já estudamos isso. O que é substantivos? Substantivos é o que dá nome a tudo que existe. Então, eu coloquei umas imagens aí, ó. Nós temos o urso, a menina, o cachorro, a boneca, o skate, o menino. Então, essas palavras, urso, menina, cachorro, boneca, skate, menino, são substantivos, tá bom? E essas imagens que tem aí, eles poderiam ter mais de um substantivo. Então, por exemplo, a menina que está sentadinha, de maiô, ela pode ser, o substantivo dela pode ser menina, pode ser criança, pode ser filha, pode ser aluna, pode ser Fernanda, pode ser Joaquina, né? Eu não sei qual é o nome dela. Então, ela pode ter vários substantivos. No caso do cachorrinho, pode ser cachorro, pode ser cão, né? Então, tudo o que tem nome, nós dizemos que tem um substantivo, ok? Quando nós falamos que tudo que tem nome é um substantivo, no entanto, isso tem uma classificação. Então, quando nós falamos em nomes, quer dizer assim, que o substantivo ele nomeia tudo. Pode ser o substantivo comum ou pode ser o substantivo próprio. No caso do substantivo comum, veja o que está escrito aí, ó. O substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie. Então, ó, olha só, animais, plantas, objetos. Então, se nós pensarmos em animais de uma forma geral, por exemplo, nós temos leão. Leão é um substantivo comum. Girafa, substantivo comum. Cegonha, substantivo comum. Aí, no caso das plantas, nós temos a margarida, nós temos a rosa, nós temos a carmélia. Então, tudo isso é substantivo comum, tá bom? E tem os objetos, então, sofá, bola, cama, boneca. Então, o substantivo comum, ele dá o nome de uma forma geral. Então, quais são o substantivo comum, por exemplo, de um menino? Pode ser menino, garoto, filho, neto, sobrinho, tudo que é comum para um menino ser, tá bom? Vamos passar, aí mais para baixo tá assim, ó. Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula. Por exemplo, pessoa, gente, criança, cidade, país, urso, menina, garoto, brinquedo, cachorro, cão, cadela e etc. Tá bom? Vamos passar para o próximo para diferenciar o substantivo comum do substantivo próprio. Já o substantivo próprio é aquele que faz algo ou alguém ser único, como locais, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos, pessoas, dentre outros. Então, vamos pensar aqui em mim, né, na professora. Então, o meu substantivo comum é professora.
Por exemplo, na escola nós sabemos que tem várias professoras. É de uma forma geral. De uma forma geral, as pessoas que estão na sala de aula, lá no Centro Educacional de Diadema, ou em qualquer outra escola, é conhecida como professora, ok? Tanto que quando tem várias professoras no pátio, e um monte de aluno, e aí um aluno fala assim, todas as professoras olham. Porque não é uma coisa, como que fala, uma coisa única. Ele não tá chamando, ele falou pro, mas tem um monte de pro lá, ele não tem que falar o nome da pro, porque já que tem um monte de pro, então se falar assim, pro Érica, eu vou saber que é um aluno que está me chamando, dos meus alunos, e aí eu vou olhar. As demais professoras vão olhar? Não, porque o substantivo comum delas é professora, mas o substantivo próprio é o nome delas. Então, quando eu falar pro Érica, quem vai olhar é a pro Érica. Não vai ser a pro Fabiola, a pro Paula, a pro Patrícia, vai ser a pro Érica. Porque o meu substantivo próprio é Érica. Agora, comum pode ser mãe, professora, tia, irmã, filha, tá bom? Mulher, ok? Deu para entender? E todos esses termos, ou seja, todos esses nomes próprios, substantivos próprios, tem que ser escrito com a letra maiúscula, né? Porque é seu, é uma coisa própria sua. Tem mais Éricas por aí? Tem, mas essas outras Éricas também é o substantivo próprio delas. Cada um tem o seu substantivo próprio, tá bom? Assim, nós falamos de pessoas, mas também tem cidades. Então, nós moramos na cidade de Diadema. No Brasil, existem muitas cidades, mas tem uma cidade chamada Diadema. No mundo, nós temos muitos países. Então, eu quero viajar para um país. Tá, que país você quer viajar? País é muito comum. Então, você tem que dizer o nome próprio de um país para que tenha significado essa sua viagem, para que as pessoas possam entender. Então, eu quero viajar para o país França. Então, França é o nome próprio de um país, tá bom? Então, cachorro. Nós temos cachorro. Vamos falar cachorro, vem aquele monte de cachorro. Porque cachorro é comum. Mas se eu falar assim, Pandora é a minha cachorra, ela vai olhar para mim. Se vocês têm animalzinho aí, por exemplo, um cachorrinho, vocês vão chamar o nome dele, ele vai saber que com ele. Agora, se falar cachorro, ele não vai olhar, porque não é o substantivo próprio dele. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora nós temos mais uma atividade para fazer no caderno, tá bom? Caderno de língua portuguesa. Terminou aquela primeira atividade, pula uma linha e põe aí atividade número 2, tá bom? Aí o que vocês vão fazer, ó, é com você. Vocês vão copiar essa parte aqui, ó. Leia e escreva cada substantivo no quadro correspondente. No caderno, vocês vão fazer uma tabela no caderno com 2 colunas. Veja o exemplo abaixo. Então, eu coloquei aí, ó, uma tabela com 2 colunas. Numa coluna está substantivo comum, a outra está substantivo próprio. Pega a régua, passa a linha para fazer as colunas, tá bom? Se tem dificuldade de fazer, peça ajuda do papai ou da mamãe aí para ajudar vocês a fazerem essa tabelinha. E aí vocês vão copiar as palavras que está aí do lado esquerdo na tabela, o que é substantivo comum e o que é substantivo próprio. Vou dar uma dica do que eu já expliquei. Os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula. E os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Então, aí nessa quantidade de substantivos que tem aí, são 24 substantivos. Então, tem substantivos com letra maiúscula e tem substantivos com letra minúscula, tá bom? Fiquem atentos a isso. E prestem atenção para copiar certinho, para não ter erro de ortografia e capriche na letra. Agora nós estamos encerrando a atividade de língua portuguesa. Então, para encerrar, nós vamos pegar o livro, agora a apostila, na página 16. Temos lá, ó, 3.
Nomes de pessoas, bairros, cidades, estados, países, livros, jornais, empresas são conhecidos com nomes próprios e iniciam com letra maiúscula. Então, o nome de uma pessoa é Fátima. O nome de um bairro, Parque 7 de Setembro. O nome de uma cidade, Diadema. O nome de um estado, São Paulo. O nome de um país, Brasil. O nome de um livro, vamos falar esse aqui da página 11, ó, Estátua. Jornal, Folha de São Paulo. Empresa, Coca-Cola, é uma empresa que faz o refrigerante Coca-Cola, tá bom? Tudo isso são nomes próprios, são escritos com letras maiúsculas, tá? Então, ó, volte ao texto da seção O que acabei de ler, eu coloquei aí, ó, tá na página 11. Pinte os nomes próprios de amarelo. Vocês vão lá na página 11, no texto que acabei de ler, que é da Beatriz Silva Lima, que ela tá falando do livro que ela leu, Estátua, e vocês vão pintar todos os nomes próprios. Lembrando que os nomes próprios são escritos com letra maiúscula, são nome de pessoas, nome de lugares, nome de países, tá bom? Prestem atenção nisso. Vai pintar lá na página 11. Pintou na página 11, volta aqui para a página 16. 4. Escreva o nome de sua cidade. Se você mora em Diadema, é Diadema. Se mora em São Paulo, é São Paulo. Mora em São Bernardo, é São Bernardo, tá bom? O nome de seu bairro. Se não sabe o nome do bairro que você mora, pergunta para alguém aí da sua casa. Para o papai, para a mamãe ou algum outro responsável. O nome da sua escola, eu espero que todo mundo saiba, tem que ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Agora, você vai organizar esses nomes em ordem alfabética. Vai pegar o nome da cidade, o nome do seu bairro e o nome da escola e vai escrever nessas linhas aí em ordem alfabética. Qual que vem primeiro, qual que vem segundo, qual que vem em terceiro, de acordo com a ordem alfabética, ok? Terminou a atividade lá na apostila, vai pegar o caderno para nós encerrarmos no caderno. Pula a linha depois da segunda atividade e vocês vão registrar o que você aprendeu. Então, ó, o que você vai fazer? Copie as questões e responda no seu caderno. 1. Onde podemos encontrar palavras ou frases em ordem alfabética? Já expliquei lá no primeiro slide, nos primeiros slides. Se quiser pesquisar lá, pode pesquisar, ou se você lembra, já escreve aí. Copie a pergunta, pule uma linha e coloque a resposta. 2. O que é substantivo? Tem aí nos slides também. Pula uma linha e responda. Eu gostaria que vocês pudessem responder com as palavras de vocês, para eu saber o que vocês entenderam. Tente escrever sem ter que olhar lá no slide onde já tem essa explicação, tá bom? 3. O que é substantivo comum? 4. O que é substantivo próprio? Organizado no caderno, copie uma pergunta, pula uma linha, coloca a resposta, pule uma linha, copie a segunda pergunta. Pule uma linha, põe a resposta. Pule uma linha, copia a próxima pergunta, tá bom? Não deixa tudo grudado, faz de uma maneira que fique bonito o seu caderno. Agora eu vou explicar a lição de casa, tá bom? A lição de casa vai ser a página 18, 19 e 20. Então, vou explicar primeiro a página 18. 1. Observe abaixo a primeira página de um suplemento infantil. Então, nós temos aí ó, o suplemento chamado Estadinho, é do jornal Estado de São Paulo, tá escrito lá embaixo, ó. Capa do suplemento Estadinho, encarte do jornal O Estado de São Paulo, de 23 de fevereiro de 2013, tá bom? Então, nós temos aí, ó, a chamada Sem Espaço no Espaço. Aí nós temos a manchete, né? Sem espaço no espaço. E a chamada Meteoros, Asteroides, Satélites, Lixo Espacial. Há tantas coisas que você nem imagina. Página 4 a 7. Dentro desse suplemento infantil tá falando sobre esse assunto. Mas vocês vão responder aí embaixo, ó. Complete as informações sobre esta página. Nome do jornal. O nome do jornal é o jornal que esse suplemento infantil está, tá bom? Então, tem lá embaixo do suplemento tem o nome do jornal do qual ele faz parte. Data da publicação, tá lá do lado do nome do jornal. Nome do suplemento infantil. O nome do suplemento infantil vem lá em cima, em destaque, com letras grandes
e de uma maneira que todo mundo consegue ler porque é grande, tá bom? A manchete e qual é a manchete, qual é a chamada, tá? Eu até, na hora que eu tava lendo, eu confundi, falei, olha, a chamada, mas não é. O que eu estava lendo era a manchete e em seguida eu li a chamada, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Na página 19, nós temos aí, ó, 2. Reveja na página 11 a reprodução da página 2 da folhinha. O título é Ciranda do Livro. Então, vocês têm que voltar lá na página 11 e vai ler a parte que fala Ciranda do Livro. A. Qual é a finalidade desta página? B. Você já recomendou a alguém a leitura de um livro de que tenha gostado? Qual foi esse livro e por que você recomendou esse livro para alguém ler, tá bom? C. Neste livro, do que você mais gostou? Vai escrever o que você mais gostou no livro que você leu e você gostou. 3. Organize as seguintes palavras em ordem alfabética. Então, nós temos meteoro, satélite, espaço, lixo, asteroide, astro, espacial, coisas, você imagina. Colocar em ordem alfabética essas palavras. E 4. Escreva 3 palavras que tenham na mesma sílaba as consoantes destacadas abaixo. Então, olha lá, GL, PL, FL e CL. Vão escrever palavras que tenham estas letras juntas, tá bom? E para terminar a lição de casa, nós temos aí a lição 5 da página 20. Leia um texto da sessão O que acabei de ler, publicado na folhinha. Aí tem aí, ó, esse daqui, ó, que eu acabei de ler é do Murilo Santiago, de 8 anos. Vocês vão ler lá na página 20 o que ele escreveu. Aí você vai, localize no texto e sublinhe. Sublinhe é passar a linha embaixo da palavra, tá bom? Utilizando o seu lápis grafite, que é o lápis de escrever. As seguintes informações, vocês vão sublinhar, olha só. O nome da série de livros, que ele fala aí no texto. O nome do autor destes livros. A editora e a opinião de Murilo sobre o livro lido, tá bom? Então, vocês vão procurar nesse texto o nome da série de livros, o nome do autor, a editora e a opinião de Murilo sobre o livro. O exercício 6 não precisa realizar, tá bom? Só o exercício 5 e aí vocês encerraram a lição de casa. A lição de casa, vocês, após terem realizado a lição, tire uma foto e mande para mim pelo WhatsApp para que eu possa corrigir, tá bom? Essa lição vocês podem me enviar até o dia 1º de maio, que é sexta-feira. Beijo para vocês e boa aula.